Tem momentos na vida em que a dor te cala mais do que um tapa na cara. Eu descobri isso aos 62 anos, parada na beira do túmulo do meu marido, ouvindo meu enteado cochichar com a esposa dele, como se eu já tivesse um pé na cova também. Fazia apenas 2 dias que seu Ademar tinha partido, mas na cabeça deles, eu já era mais um item da herança dele. Uma senhora sozinha, fragilizada, sem filhos biológicos, viúva pela segunda vez, uma mulher fácil de convencer, talvez até de manipular. Mal sabiam eles com quem estavam lidando. A manhã estava encoberta, céu de chumbo, como se até Deus tivesse resolvido ficar de luto junto comigo. A cerimônia foi simples, como ele pediu, nada de muita choradeira. Elsa, quero despedida com dignidade. Foram as últimas palavras dele, e eu cumpri. Usei meu vestido preto mais antigo, o mesmo que usei no velório da minha mãe, e prendi o cabelo do jeito que ele sempre dizia, que me deixava com cara de professora de novela antiga. Sorri por dentro ao lembrar disso. Sorriso curto, um fiapo de memória boa em meio a uma enxurrada de saudade. Enquanto o padre terminava as últimas orações, meus olhos ficaram presos nas mãos entrelaçadas de Marcelo e Tatiane. Os dois ali, vestidos de preto, mas sem nenhum pingo de tristeza real no olhar. Ele é o filho do primeiro casamento do Ademar. Ela, a nora bem arrumada, cheia de preocupação ensaiada. Sentiu o estômago virar quando Tatiane sussurrou no ouvido do marido. Se a gente agir rápido, ela nem percebe o que está acontecendo. Engoli a frase como quem engole veneno. Mas não reagi. Ainda não. Depois do enterro, voltamos todos para o sítio. Como é de costume aqui em Nova Fronteira, família reunida. Café com broa. Palavras de conforto que não confortam ninguém. Enquanto as velhas da igreja falavam dos tempos bons e os primos do Marcelo fingiam que estavam ali por consideração, ele já circulava pelos cômodos como se fosse o novo dono da casa. Vi quando Tatiane abriu um armário da cozinha e comentou alto. Nossa, essa casa precisa de uma boa reforma. Tudo muito antigo, acho que a gente pode modernizar tudo. Né, amor? Foi aí que eu percebi. Eles já se consideravam donos, já me descartaram. Já me enterraram junto com o Ademar. Só esqueceram de me avisar. Elsa, posso conversar um minutinho com você? Perguntou Marcelo. Com um sorriso que não alcançava os olhos, fomos para a varanda, onde o sol da tarde tentava furar as nuvens. Sentei na cadeira de balanço que Ademar construiu para mim no primeiro ano de casados. Ele ficou em pé, de braços cruzados, como quem prepara discurso. Tia, a gente está preocupado com a senhora? Sozinha aqui nesse sítio? Sem ninguém por perto, com tudo que precisa ser resolvido depois da morte do pai. Isso pode ser perigoso para sua saúde. A senhora precisa de tranquilidade, conforto, assistência e... Olha, eu e a Tati pensamos numa coisa que pode ser boa para todo mundo. É mesmo? Perguntei, fingindo curiosidade. O coração, por dentro, já martelava feito tambor. A gente conversou com uma amiga nossa que trabalha numa clínica de repouso em Belo Horizonte. Lugar ótimo, com enfermeiras 24, comida boa, atividade para terceira idade. A senhora ia ser bem cuidada lá, e a gente ficava com o sítio. Claro, para não deixar se acabar. Melhor do que isso aqui virar mato e bicho. Olhei para ele, depois pro chão da varanda, onde meus netos postiços brincaram quando pequenos, pro pé de jabuticaba que Ademar plantou no dia do nosso casamento. E por último, pro quadro pendurado na parede com a inscrição que ele mesmo escreveu à mão. Aqui mora quem planta amor. Voltei os olhos para Marcelo. Respirei fundo e sorri com a calma de quem conhece todas as armadilhas do outro. Eu vou pensar, meu filho. E foi aí que Tatiane apareceu na porta com uma bandeja de sucos. Dona Elsa, trouxe um suquinho de maracujá para a senhora. Ajuda a relaxar. Né, aceitei. Sorri, bebi 2 goles. E ela aproveitou a deixa. A gente já conversou até com um corretor. Viu? Essa propriedade vale muito bem no mercado. Ainda mais com esse pomar todo. Se vender, dá para a senhora pagar anos de cuidado de primeira. Nada de preocupação. É só assinar. A senhora nem precisa ir lá ver. Engoli seco. Olhei para os dois, que me observavam como urubus sobrevoando carniça. E naquele momento, com o gosto ácido do maracujá ainda na boca, algo em mim quebrou. Levantei devagar. Deixei o copo na mesa e falei com a voz mais firme que eu tinha. Tatiane, querida, você trouxe suco? Nei. Então, agora leva o copo e o resto da sua arrogância de volta para a cozinha. E você, Marcelo, não volta a me chamar de tia enquanto não lembrar quem sou eu nessa casa. Eu não tô morta.
E o sítio ainda é meu. Silêncio. Tenso. Pesado. Tatiane enrubesceu. Marcelo abriu a boca. Fechou de novo. E eu saí da varanda com passos calmos, cabeça erguida, como se tivesse acabado de enterrar não só um marido, mas também toda a ilusão de que eu tinha uma família ao meu redor. Se você quer saber como essa história virou de cabeça para baixo, se inscreve aqui no canal e comenta de qual cidade você está assistindo. Porque o que vem depois disso, ninguém estava preparado para ver. Depois do vexame da varanda, subi para o meu quarto em silêncio. Não chorei. Não bati porta. Não liguei para ninguém. Apenas tirei os sapatos. Me sentei na beirada da cama de madeira que Ademar fez com as próprias mãos. E fechei os olhos. O quarto ainda tinha o cheiro dele. Um pouco de madeira antiga, misturado com lavanda, e o sabonete que ele usava há anos. Sempre da mesma marca. Abri o guarda-roupa e encostei os dedos na camisa xadrez preferida dele. Estava ali, pendurada como se fosse ser usada amanhã. Mas amanhã não tinha mais. Olhar aquele espaço tão cheio dele me fazia sentir um buraco dentro do peito. Um vazio que nem as ofensas de Marcelo conseguiam preencher. O sítio era mais do que uma casa com terra em volta. Era a prova viva do que a gente construiu junto. Tijolo por tijolo, sonho por sonho. Lembrei do dia em que chegamos aqui. Recém-casados, ele desceu do caminhão, olhou para a terra vermelha e disse com um sorriso largo: "Aqui, Elsa, a gente vai fazer história." E fez mesmo. O pomar que hoje dava frutos em excesso começou com 3 mudinhas de laranja que a mãe dele trouxe embrulhadas em jornal. O galinheiro, onde hoje vivem mais de 30 aves, era no começo só um cercadinho improvisado com tábuas tortas. A horta, que agora alimentava não só a casa, mas parte da vizinhança, nasceu de um canteiro que eu cuidava com as mãos calejadas depois do expediente na escola. Cada canto desse sítio era uma memória. O fogão a lenha com a tampa torta por causa do arroz que queimou no nosso primeiro Natal juntos. O banco de madeira na sombra da mangueira, onde Ademar fazia questão de sentar todo fim de tarde, com uma xícara de café preto e o rádio ligado na AM. A antiga bica d'água, que ele arrumava todo mês com um alicate velho e muito teimosia. Deitei na cama e deixei a memória me levar. Vi Ademar mexendo na terra de manhã cedo. O rosto suado, a barba grisalha mal feita. E ainda assim, bonito do jeito que só homem trabalhador é. Lembrei das vezes em que ele dizia que a cidade era para quem gostava de vitrine, mas o campo era para quem sabia o valor do tempo. Ele falava com orgulho que cada árvore que a gente plantava era uma forma de deixar o mundo melhor. E eu acreditava. Ainda acredito. Fui até a cozinha, preparei um café forte do jeito que ele gostava e sentei na cadeira de balanço da varanda. Mesmo com a confusão do velório, as palavras maldosas da Tatiane e a arrogância do Marcelo ainda pairando no ar, o sítio conseguia me trazer paz. Ali, sentada com a caneca quente nas mãos, percebi uma coisa importante. O sítio não era só o lugar onde eu morava. Era o que me restava da vida que eu amava. Era o último pedaço do meu mundo onde eu ainda tinha controle. Foi nesse momento que meus olhos caíram sobre o pé de ipê branco que plantamos no nosso aniversário de 10 anos de casados. Estava começando a florir, coisa rara para aquela época do ano. Senti que era um sinal, como se Ademar estivesse me dizendo: "Fica firme, Elsa, eles não sabem com quem mexeram." Entrei na casa e peguei o caderno onde eu e ele anotávamos as finanças. Os planos, as reformas, cada folha era um retrato de como nós dois fazíamos questão de manter tudo no papel. Encontrei a letra dele em várias páginas. Orçamento do galinheiro, lista de compras para o inverno, até o desenho de um portão novo que ele queria fazer. Mas teve uma folha dobrada no fundo, escondida atrás de uma capa falsa, que me chamou a atenção. Não era uma conta, era um bilhete escrito à mão. "Elsa, se um dia eu me for primeiro, não deixe ninguém te tirar da sua terra. Você é a raiz disso tudo." Senti um arrepio, fechei o caderno devagar, com o cuidado de quem guarda um segredo. Fui até o armário onde ele guardava documentos e abri a última gaveta, uma que eu raramente mexia. Ali estavam as escrituras. Os recibos de compra da terra, tudo devidamente organizado. Mas o que me chamou a atenção foi um envelope pardo, sem remetente, apenas com meu nome escrito em letras firmes. Elsa Aparecida Martins de Souza. Segurei o envelope como se fosse uma bomba. Não abri. Ainda não? Algo dentro de mim disse que aquilo mudaria tudo e que eu precisava estar preparada. Voltei para a varanda. O céu começava a se abrir. O sol filtrava entre as nuvens. E o canto dos pássaros preenchia o silêncio deixado pelas visitas que finalmente haviam ido embora. Sozinha de novo. Mas dessa vez,
com uma certeza crescendo por dentro. Eles não vão me arrancar daqui. Podem tentar cercar, enganar, manipular. Mas esse chão é meu, essa história é minha. E como Ademar dizia, a terra só obedece a quem tem raiz. E eu sou raiz demais para ser arrancada assim. 2 dias depois do enterro, recebi a visita que eu já imaginava que viria. Era fim de tarde, e o sol se punha atrás do morro que dá nome à região, Serra do Pinheiro. O céu estava num tom alaranjado bonito, mas minha intuição dizia que aquele entardecer traria mais nuvem do que luz. Marcelo ligou, avisando que ele e Tatiane gostariam de jantar comigo. A voz dele vinha forçada, como quem ensaia ser gentil. Quase recusei, mas algo dentro de mim dizia que era melhor ouvir com calma do que ser pega de surpresa depois. Aceitei. Preparei uma janta simples, como sempre fazia. Arroz fresquinho, carne de panela, feijão temperado com alho e uma salada com tudo que colhi da horta naquela manhã. Quando eles chegaram, Tatiane já veio elogiando o cheiro da comida, enquanto Marcelo trazia uma garrafa de vinho barato e 2 sacolas de supermercado, como se isso fosse compensar a ausência de sentimento. A senhora sempre cozinha tão bem. Dona Elza, que sorte a gente ter vindo hoje, né? Disse ela com um sorriso educado e frio. Sentamos à mesa como 3 atores no palco, cada um com sua máscara. Eu, a da calma. Marcelo, a do filho preocupado. Tatiane, a da nora prestativa. O jantar correu em silêncio nos primeiros minutos, cortado apenas pelo barulho dos talheres e o cantar dos grilos lá fora. Eu sentia no ar aquela energia que antecede o golpe. E ele veio. Tia, Marcelo começou, ajeitando-se na cadeira como quem vai dar notícia ruim, tentando parecer cuidadoso. A gente ficou pensando muito na senhora esses dias. Continuei comendo, fingindo desinteresse, mas meu coração acelerou. Olhei para ele, só com os olhos. É mesmo. Bem, não queremos ser invasivos, mas sabemos que esse sítio tem muita coisa para cuidar. E sozinha, a senhora corre riscos. Pode cair, pode passar mal e não ter ninguém por perto. A gente só quer o melhor para a senhora. E qual seria esse melhor? Marcelo. Tatiane entrou na conversa com a voz doce demais para ser sincera. Olha, Dona Elza, a gente sabe que a senhora é independente. Claro, mas conhecemos um residencial em Juiz de Fora que é maravilhoso. Tem atividades, refeições incluídas, médicos disponíveis. Um lugar onde a senhora vai ter companhia, vai fazer amizades, vai ser bem cuidada. Residencial, repeti a palavra como se fosse estrangeira. É, tipo um condomínio para pessoas mais velhas, só com gente da sua idade. Com tudo que precisa para viver com conforto. A senhora nem vai precisar se preocupar mais com casa, com contas, com nada. Só descansar. E o sítio? Marcelo pigarreou. A gente cuida. Eu e a Tatiane já falamos com um advogado. Podemos transferir tudo para o nosso nome e a senhora assina só um documento para facilitar a gestão. Nada demais. Assim, a gente aluga ou vende com calma. E o dinheiro? Claro, fica com a senhora para usar como quiser. Nesse momento, senti algo mais forte do que indignação. Senti pena. Pena de como eles subestimavam minha inteligência. Como se eu tivesse chegado aos 62 sem aprender a reconhecer a armadilha disfarçada de preocupação. Vocês pensaram em tudo mesmo, né? Murmurei, ainda mexendo o arroz no prato, mas sem apetite algum. É que a gente ama a senhora? Tia, respondeu Marcelo. E queremos o melhor? Tatiane, empolgada, tirou da bolsa um folder colorido com fotos de idosos sorrindo, jogando dominó e pintando flores em aquarela. Olha, isso aqui. Dona Elza tem até oficina de bordado. E a senhora ia ter um quarto só seu, com varanda. O lugar é um encanto. Oficina de bordado. Repete, como quem repassa uma sentença de prisão. Ali, naquele momento, vi com clareza a prisão dourada que estavam tentando me empurrar. Uma gaiola confortável onde eu perderia minha terra, minha autonomia, minha rotina. E tudo isso para que eles pudessem lucrar com aquilo que eu e Ademar construímos ao longo de décadas. Levantei da mesa, fui até o armário da sala e voltei com a garrafa de cachaça que Ademar guardava para ocasiões especiais. Enchi 2 copinhos, ofereci a um e a outro. Bebam, vocês merecem. Planejaram direitinho. Marcelo tentou rir, sem entender se era sarcasmo. A senhora tá brincando? Né, tia. Tô não. Marcelo, só tô admirada com a frieza de vocês. Mal o corpo do seu pai esfriou. E vocês já estão medindo a varanda para vender?
Engraçado como a dor alheia não atrapalha a ganância. Né? Tatiana tentou interromper, mas eu levantei a mão e continuei. Ademar me dizia que amor verdadeiro é aquele que espera, mas vocês não esperaram nem o luto. E mais, vieram aqui achando que me encontrariam deitada, entregue, chorando. E encontraram foi uma mulher inteira, cansada, sim, abalada, claro, mas inteira, e mais lúcida do que nunca. Marcelo abaixou os olhos. Tatiane cruzou os braços, impaciente. Se quiserem jantar, podem terminar. Mas, se quiserem continuar com esse papo de me trancar num depósito de velhos, a porta da frente está destrancada. E da próxima vez que me oferecerem isso como melhor opção, tragam também o número de um bom psiquiatra. Porque só alguém fora de si pensaria que eu deixaria esse chão que é meu, essa história que é minha, para ser tratada como encomenda guardada. O silêncio que se seguiu foi gelado. Marcelo se levantou devagar. Tia, a gente só queria ajudar. Ajuda quem pergunta o que o outro precisa. Marcelo, vocês nem me perguntaram se eu queria sair daqui. Só presumiram que vocês sabem o que é melhor para mim. E não sabem. Eles foram embora pouco depois, com as marmitas de vergonha esfriando no banco de trás do carro. Fiquei na varanda até tarde naquela noite. Sozinha outra vez, mais firme. O céu estava limpo agora, sem nuvens. A lua cheia iluminava o pasto e a estrada de terra como um farol no escuro. E foi ali, entre o tilintar dos talheres guardados e o gosto amargo do que não foi digerido, que eu decidi, se eles queriam guerra, iam conhecer a generala. Nos dias que se seguiram ao jantar, o silêncio da casa ganhou um novo peso. Já não era mais o silêncio do luto, mas o da vigilância. Aquela pausa cheia de sentidos que vem quando a gente percebe que não pode confiar nem em quem diz que te ama. Marcelo e Tatiane não voltaram a aparecer. Mas eu sabia que era só questão de tempo. Eles estavam dando espaço, calculando o momento certo de tentar de novo, talvez com um novo plano, um novo disfarce. E eu, que já fui professora por mais de 30 anos, sabia muito bem quando um aluno mentia. E Marcelo estava mentindo, só que ainda faltavam as provas. Passei a dormir mal. Qualquer rangido da madeira, qualquer estalo no telhado me fazia sentar na cama. Alerta! Comecei a andar pela casa de madrugada, descalça, só com a luz da lua iluminando o corredor. Era como se a própria casa me chamasse, como se estivesse tentando me contar alguma coisa. Foi numa dessas madrugadas que resolvi abrir o velho baú do Ademar, aquele que ele dizia ser só tralha de homem velho, onde guardava ferramentas, pregos, pedaços de fio, miudezas sem utilidade. Ele sempre ria quando eu falava para jogar aquilo fora. Nunca se sabe o dia de amanhã. Elsa, às vezes é de uma peça velha que a gente salva uma máquina. Sentei no chão da oficina, no barracão ao lado da garagem. O cheiro de ferrugem e madeira era forte, mas reconfortante. Fui tirando cada objeto com cuidado. Um martelo sem cabo, uma caixinha de parafusos, um envelope com contas antigas. Até que, no fundo, debaixo de um pano empoeirado, encontrei um caderno de capa azul, encapado com plástico. Era um daqueles cadernos antigos de 200 folhas, com etiqueta colada na frente. E na etiqueta, a caligrafia dele, plano B. O coração deu um salto. Abri devagar, quase com medo do que poderia encontrar. Nas primeiras páginas, ele tinha anotado datas e valores, parecia um controle de despesas. Mas depois, começaram os bilhetes. Coisas escritas para ele mesmo, em letra corrida. Verificar escritura com doutor. Paulo, 1402. Não comentar com Marcelo. Testamento. Incluir cláusula da terra. A última frase me fez gelar. Testamento. Admar sempre dizia que não queria deixar confusão. Que família que briga por herança não tem raiz. Tem ganância. Eu achava que era só conversa de homem prudente, mas pelo jeito, ele tinha previsto tudo. Continuei folheando o caderno. Havia uma lista de nomes, pessoas que passaram pela nossa vida, gente do cartório, do banco, até a antiga secretária do escritório dele. E, no meio das anotações, um trecho grifado com caneta vermelha. Caso algo me aconteça, procurar, doutor. Paulo, imediatamente. Arquivo lacrado. Conter instruções. Pedir descrição e cautela. Fechei o caderno com mãos trêmulas. Dr. Paulo era nosso advogado de confiança há décadas. Um homem sério, discreto. Tinha lidado com a compra do sítio, com o meu processo de aposentadoria, com a pequena associação de produtores rurais que Ademar participava. Ele era a única pessoa, fora eu, que sabia da real extensão dos bens que a gente acumulou ao longo da vida.
Aparentemente, ele sabia mais do que eu. Naquela mesma manhã, antes do sol nascer, eu já estava de banho tomado e roupa trocada. Coloquei um vestido simples, prendi o cabelo num coque baixo e tomei o café de pé, olhando pela janela da cozinha. O cheiro da terra molhada da noite anterior subia pela brisa e me trazia a sensação de que algo estava para mudar. Peguei o caderno, coloquei dentro da minha bolsa, junto com os documentos do sítio, e fui até o ponto de ônibus. De lá, segui para a cidade. Chegando no escritório do Dr. Paulo, fui recebida pela mesma secretária atenciosa de sempre, Dona Norma, que já me chamava de professora Elsa mesmo depois de tantos anos aposentada. O doutor só chega depois das 10? Mas se a senhora quiser esperar, ele sempre arruma um horário para a senhora. Sentei na sala de espera com o caderno no colo, como se fosse um diário de guerra. 40 minutos depois, Dr. Paulo apareceu, os cabelos já bem brancos, os olhos ainda firmes e atentos por trás dos óculos. Elsa, lamento muito pelo Ademar, homem íntegro, um amigo verdadeiro. Obrigada, Paulo. Mas hoje eu não vim para falar de luto. Vim porque encontrei algo que acho que é hora de esclarecer. Entramos no escritório. Fechei a porta atrás de mim e coloquei o caderno sobre a mesa. Ele olhou a capa, depois me olhou e seu rosto endureceu. Então você achou o plano B? Foi a primeira confirmação de que eu não estava imaginando nada. Ademar tinha mesmo deixado instruções. Doutor, Paulo sabia? Você sabia desse testamento? Paulo sabia que existia um documento, mas Ademar me orientou a só falar com você se você mesma me procurasse. Era uma condição. Ele era muito claro sobre isso. E por que esse segredo todo? Porque ele tinha medo, Elsa. Medo de que o Marcelo tentasse tomar o que não era dele por direito. Ele via o jeito que o filho mudou, a influência da Tatiane. Ele me disse com todas as letras: não quero ver minha mulher sendo pressionada por interesse disfarçado de amor. As palavras dele bateram fundo. Eu sempre tive esperança de que Marcelo fosse só ingênuo, manipulado talvez. Mas Ademar tinha visto o que eu relutei em enxergar. Doctor. Paulo abriu a gaveta da escrivaninha, puxou uma pasta preta com elástico e colocou sobre a mesa. Aqui está, o testamento atualizado, com cláusulas específicas, mas antes de te mostrar, preciso saber se você está pronta para enfrentar o que isso pode significar. Porque depois disso, não tem mais volta? Eu respirei fundo, senti os pés firmes no chão e respondi com a firmeza de quem passou da hora de saber a verdade. Paulo, a partir do momento em que colocaram meu nome no plano de outra pessoa, a guerra começou. E se meu marido me deixou uma arma, é porque ele sabia que eu ia precisar. Ele abriu a pasta e ali, naquela sala com cheiro de papel velho e lembranças guardadas, a semente da dúvida virou certeza. Alguma coisa estava prestes a mudar. E eu não ia mais apenas sobreviver àquilo, eu ia enfrentar. Depois que Dr. Paulo me mostrou o testamento, voltei para casa com a mente em turbilhão. Eu não sabia se ficava aliviada pela precaução de Ademar ou se chorava pela confirmação de que o próprio filho dele poderia tentar me passar para trás. De um jeito ou de outro, a máscara de Marcelo havia caído. No testamento, Ademar deixava claro que o sítio era exclusivamente meu até o fim da vida. Não poderia ser vendido, doado ou transferido sem minha autorização por escrito. E mais, havia uma cláusula extra, feita poucos meses antes da morte, impedindo Marcelo de administrar qualquer parte da herança caso eu estivesse viva. A palavra usada era forte: exclusão da tutela de bens. Isso não era só desconfiança, era um alerta. Na manhã seguinte, decidi não ligar para Marcelo. Decidi não confrontá-lo ainda. Quando a gente responde muito rápido, entrega a própria estratégia. E eu, agora, jogaria como eles, com calma, com inteligência, com silêncio. Voltei à minha rotina como se nada tivesse acontecido. Cuidei da horta, tratei das galinhas. Fiz o pão de queijo da receita da minha mãe e deixei esfriar na janela como sempre fazia. Mas meus ouvidos, meus olhos e minha intuição estavam mais atentos do que nunca. Foi então que Dona Geralda, uma vizinha fofoqueira, porém leal, veio me visitar. Sentou-se com o copo de suco de limão na varanda e, depois de alguns rodaios, soltou: fiquei sabendo que o Marcelo passou lá no cartório ontem. Cartório. Disfarcei a surpresa. Disse pro meu sobrinho, que trabalha lá, que estava cuidando da documentação da casa da família, que precisava atualizar umas escrituras e tal. Só que o nome que ele deu foi só o dele e da esposa. Meus dedos se fecharam sobre a xícara. Mantive a respiração calma.
Olhei para o horizonte como se aquilo não fosse mais do que uma curiosidade qualquer. Deve ter sido algum engano. Geralda, ela franziu a testa, desconfiada. Ué, mas o sítio não é seu. Sorri com gentileza. É, mas tem gente que gosta de agir antes de perguntar. Ela entendeu? E eu também. Marcelo estava tentando passar a escritura para o nome dele. Às escondidas. Talvez achasse que eu não ia descobrir. Talvez estivesse contando com a minha fraqueza de viúva. O problema é que ele se esqueceu de uma coisa. Eu sou uma mulher que aprendeu a sobreviver, a ensinar, a desconfiar até da vírgula no lugar errado. Na tarde daquele mesmo dia, fui até o cartório. Conheci o funcionário mais antigo, seu Ailton, desde que ele ainda usava aparelho nos dentes. Sentei com ele na salinha dos fundos e fui direto ao ponto. Seu Ailton, só preciso de uma confirmação. Alguém pediu transferência ou atualização de registro envolvendo o meu sítio. Ele hesitou. Consultou o sistema. Piscou 3 vezes antes de responder. Dona Elsa, me desculpe, mas... Sim, o senhor Marcelo solicitou um levantamento completo da matrícula do imóvel, alegando que seria o novo responsável pelos trâmites legais. Só que, pela documentação que ele apresentou, tem coisa que não bate. Como assim? Ele trouxe uma procuração assinada, mas com data antiga. Uma cópia, sem firma reconhecida, alegando que o pai havia lhe dado plenos poderes, mas, como o próprio seu Ademar já havia deixado novo testamento, essa papelada não vale mais nada. A ira subiu pelo meu peito. Quente como café fervendo, ele falsificou a intenção. Tentou passar por cima de mim com um papel velho e uma mentira nova. E se não fosse pelo cuidado de Ademar e pela decência do Ailson, talvez tivesse conseguido. Agradeci e voltei para casa. Em silêncio. Não chorei. Não gritei. Não liguei para ninguém. Só entrei no quarto, fechei a porta e encostei na parede. Respirando fundo. Era isso. O jogo tinha começado oficialmente. E o primeiro lance deles foi sujo. Pela primeira vez, pensei seriamente na palavra vingança. Mas não uma vingança impulsiva, dramática, de novela das 6. Não. Eu queria algo diferente. Algo inteligente. Algo que fizesse eles sentirem, pouco a pouco, a consequência de cada passo que deram. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha e peguei um caderno novo. Na capa, escrevi em letras maiúsculas: Diário de Guerra, Sítio Boa Vista. E na primeira página, anotei... E acertei. Marcelo tentou me passar para trás no cartório. Motiva. Ganância. Alvo. A casa que meu marido construiu com as próprias mãos. Estratégia. Fingir que não sei. Por enquanto, fechei o caderno, respirei fundo e bebi um gole da cachaça do Ademar. Lá fora, a lua se escondia atrás das nuvens. Mas dentro de mim, uma clareza imensa começava a nascer. Se eles achavam que iam me dobrar com sorrisos falsos e falsificações mais ainda, estavam brincando com a mulher errada. A professora estava aposentada, mas a guerreira tinha acabado de acordar. No dia seguinte, a tentativa fracassada de Marcelo no cartório, eu sabia que não podia mais adiar. Peguei o mesmo caderno azul do plano B, coloquei na bolsa junto com uma garrafa de café recém-passado e fui até o escritório de doutor. Paulo mais uma vez. Agora, não era só para buscar respostas, era para entender os termos da guerra. Dona Norma, a secretária, sorriu quando me viu entrando, mas seu sorriso durou pouco. Ela percebeu nos meus olhos que não era dia de conversa, era dia de verdade. Doctor, Paulo me atendeu imediatamente. A sala estava exatamente como antes. Estantes lotadas, quadros antigos e o mesmo cheiro de papel arquivado e madeira encerada. Mas agora, o peso da conversa era outro. Elsa, ele começou, tirando os óculos com calma. Você veio porque sabe que chegou a hora de conhecer tudo. Eu vim porque o Marcelo tentou me enganar oficialmente. E porque o Ademar deixou um testamento que, segundo você, tem cláusulas que eu ainda não li. Eu quero saber exatamente com o que estou lidando. Ele assentiu com a cabeça. Abriu uma pasta cinza, com o nome do Ademar, escrito em letra de advogado reta. Limpa, sem floreios. Seu marido não era homem de confiar em sorte. Elsa. Ele planejava, sempre planejou. Ele colocou diante de mim 4 documentos. Um era a escritura do sítio, atualizada. Os outros 3 eram parte do testamento. Mas foi o último que me chamou a atenção. Um adendo manuscrito, registrado em cartório, com a data de apenas 3 meses antes de Ademar morrer. Esse adendo é onde está a verdadeira condição. Li em silêncio. Em caso de meu falecimento, deixo todos os bens.
propriedades e valores sob controle e uso exclusivo de minha esposa, Elza Aparecida Martins de Souza. Sob nenhuma circunstância poderá o herdeiro Marcelo dos Santos Oliveira administrar, dispor ou transferir qualquer bem sem autorização expressa de minha esposa. Até aí, eu já sabia, mas então vinha a segunda parte. No entanto, considerando a possibilidade de pressão psicológica, manipulação emocional ou tentativas de coação por parte de terceiros, a validade plena deste testamento está condicionada à iniciativa ativa da Elza em reivindicar o direito, caso não o faça em até 6 meses após minha morte. O conteúdo perde validade e retorna à versão anterior. Mais favorável a Marcelo, soltei o papel devagar. Era como se Ademar tivesse me testando mesmo depois de morto. Ele fez isso por segurança. Elza, sabia que você poderia ficar abalada. Vulnerável, quis garantir que só teria poder quem estivesse de pé. Ou seja, falei com a voz baixa. Mas firme ou eu reajo. Ou perco tudo. Exatamente. Fiquei em silêncio por alguns instantes, absorvendo o que aquilo realmente significava. O testamento me protegia. Sim, mas me exigia. Eu precisava agir, reivindicar, formalizar, mostrar que estava consciente, lúcida e dona das próprias decisões. Era a maneira que Ademar encontrou de me proteger, me obrigando a não me esconder. Ele sempre me disse que minha força era meu pior inimigo e minha maior salvação. Dr. Paulo sorriu, e ele estava certo. Você tem até o fim do mês que vem para formalizar sua posição. Podemos começar hoje. Se quiser, vamos fazer isso. Agora, passamos a tarde preenchendo documentos, redigindo declarações, registrando tudo que o adendo exigia. Paulo foi claro, era preciso demonstrar capacidade plena, firmeza de vontade e intenção formal de exercer meus direitos. Essa cláusula é pouco comum, mas perfeitamente legal. Um testamento condicional assim é raro, mas juridicamente sólido. Saí do escritório ao entardecer, com as mãos firmando as cópias dentro da bolsa e o coração batendo mais forte que de costume. Pela primeira vez em semanas, eu não estava apenas me defendendo. Eu estava tomando o controle. No caminho de volta, passei pelo mercado. Comprei 2 dúzias de ovos, um queijo meia cura e um vaso com flores roxas, as preferidas do Ademar. Coloquei na mesa de centro assim que cheguei e falei em voz alta, mesmo sem ninguém por perto. Seu danado! Sabia que ia me fazer levantar da cama, mesmo sem estar mais aqui. Sorri. Um sorriso pequeno, discreto, mas genuíno. Naquela noite, dormi melhor. Sabia que a luta ainda estava longe do fim. Marcelo com certeza faria mais, tentaria mais. Mas agora eu não era só uma mulher tentando proteger o passado. Agora eu era herdeira legítima de um legado e dona do próprio futuro. E eles ainda não sabiam disso, mas iam saber. Em breve, 2 dias depois de assinar os documentos com o doutor. Paulo estava colhendo alface na horta quando ouvi o som de um carro subindo a estrada de terra. Não era o de Marcelo, esse eu já conhecia até pelo ronco. Era o da Tatiane, o modelo novo. Aquele SUV branco que ela fazia questão de ostentar, mesmo quando o terreno não era para assalto. Não me surpreendi. Na verdade, já esperava. Sabia que Marcelo não teria coragem de voltar tão cedo depois da última tentativa fracassada. Mas Tatiane era diferente. Era fria, sabia manipular e, sobretudo, não tinha vergonha. Ela desceu do carro como quem visita uma amiga, vestido justo, óculos escuros, batom impecável como se estivesse indo a um café caro. E não a casa de uma viúva que ela tentou convencer a ir para um asilo semana passada. Dona Elza, vim só ver como a senhora está. Uai, tava com saudade. Duvido muito, pensei, mas sorri com a boca fechada e respondi com um aceno. Pode entrar. Fiz um café rápido e servi com bolo de fubá. A mesa estava posta, como sempre esteve, com tudo no lugar. Ela elogiou, como sempre elogiava. Essa cozinha sua é uma delícia. Parece até casa de vó de propaganda. Pena que vocês querem vendê-la, né? Pensei, mas engoli seco e sentei. Tatiane foi direta, como quem sabe que o tempo de meias palavras acabou. Dona Elza, vou ser sincera. A gente exagerou, eu e o Marcelo. Fomos apressados. Devíamos ter respeitado mais o seu tempo, mas é que a gente se preocupa, de verdade. A senhora tem noção da responsabilidade que está nas suas costas agora. Desde os 20 anos. Ela não riu da minha resposta. Apenas ajeitou a franja e continuou. A gente sabe que o Ademar era organizado, mas mesmo assim, manter essa casa.
esse terreno, lidar com papelada, impostos. Essas coisas é muita coisa para uma pessoa só. Com todo respeito, a senhora tá ficando madura. Madura? Olha que criatividade para dizer velha sem parecer desrespeitosa. E o que vocês propõem agora? Perguntei, com tom neutro, como quem escuta a proposta de financiamento. Ela abriu a bolsa, tirou uma pasta e deslizou até mim. Dentro, contratos, planilhas, avaliações de corretores. A gente está em contato com uma incorporadora. Eles têm interesse em comprar todo o terreno, o sítio, o pomar, até aquele pedaço da frente. Querem fazer uma espécie de loteamento rural, eco-village, sabe? Coisa fina. A proposta é excelente. A senhora ficaria com uma parte em dinheiro à vista e outra em participação no projeto. Tipo sociedade. É futuro garantido. Conforto. Li os papéis. Estavam assinados por ela e por Marcelo. Faltava só o meu nome. Fechei a pasta com cuidado. Sem pressa. Você sabe que esse sítio não está à venda. Ela sorriu, mas havia tensão nos olhos. Tá, mas pense comigo. A senhora não quer sair agora. Tudo bem. A gente pode manter uma cláusula que garante moradia vitalícia. Nada muda na sua rotina. Só que, por trás, tudo já começa a ser planejado. É só um passo. Planejamento. E se eu disser que não? Ela respirou fundo. O sorriso desapareceu. Aí a gente vai ter que recorrer a outros meios. Não queremos isso. Nem o Marcelo quer. Mas ele é o herdeiro legítimo. Filho único, tem direitos. E se um juiz entender que a senhora está sendo mal orientada, ou até instável emocionalmente, pode pedir curatela? O veneno veio devagar, mas veio... Ela disfarçou de conselho, mas era ameaça. Eu ainda não estou senil. Tatiana, e você ainda não está no controle. Ela apoiou os cotovelos na mesa. Mas é isso que a senhora quer. Terminar a vida brigando com a família, sozinha, em vez de aproveitar a velhice com dignidade, com luxo. Viajando, vai preferir ficar aqui, lidando com goteira, com folha caída no chão. Com roça? Roça dá trabalho, mas dá paz também e dignidade. Minha filha, não se compra com cimento nem com viagem. Dignidade é ficar onde a gente construiu história. Onde tem raiz? Não é vocês que vão me ensinar isso. Ela empurrou a pasta de volta para a bolsa com mais força do que devia. Estava irritada, acuada. Pense bem, essa proposta não vai durar muito tempo, e nem a paciência do Marcelo. Então, avise ele que eu tenho tempo e muita paciência para esperar vocês se desgastarem. Ela se levantou, nem tentou disfarçar o desprezo. Olha, Dona Elsa, a senhora acha que está ganhando esse jogo? Mas às vezes, quando a gente acha que venceu, já perdeu faz tempo. Eu sorri pela primeira vez durante toda a conversa. Um sorriso calmo, de quem guarda um trunfo no bolso. Tatiane, quem construiu isso aqui fui eu e Ademar. Tijolo por tijolo. O jogo começou antes de vocês nascerem. E se tem uma coisa que eu aprendi é que herança não se implora, e muito menos se toma à força, se não for dada com amor. Não vale nada. Ela saiu pisando firme, ofendida por não ter conseguido o que queria. Fiquei ali sentada por mais um tempo, o bolo já frio, o café quase amargo, mas meu coração... Tranquila! Tatiane saiu achando que tinha me assustado e... Mal sabia ela que a verdadeira proposta indecente era achar que eu ia vender minha história por promessa de luxo. Na manhã seguinte ao embate com Tatiane, levantei mais cedo que de costume. Dormi mal não de arrependimento, mas de cansaço emocional. As palavras dela ainda ecoavam na minha cabeça. Vai preferir ficar aqui lidando com roça? Preferir... Não. Escolher? Com todas as letras. Coloquei minha roupa de sempre calça de brim, camisa de botão e o velho chapéu de palha que Ademar me deu num aniversário e fui direto para a horta. Nada como o cheiro de terra molhada para fazer a alma voltar para o lugar. Enquanto colhia tomates maduros, ouvi o som de uma bicicleta se aproximando pelo caminho lateral. Onde poucas pessoas passavam, virei devagar, estranhando a movimentação. Era Marina, a jovem que tinha alugado o pequeno chalé na divisa do terreno há cerca de 6 meses. Nunca fomos próximas. Trocamos poucas palavras. Ela era quieta, reservada, mas sempre educada. No início, achei que fosse uma dessas meninas da cidade, tentando viver o campo por uns meses, para depois voltar para o apartamento. Mas ela ficou, e agora pedalava em minha direção, com um sorriso verdadeiro no rosto e uma sacola no guidão. Dona Elsa, bom dia! Eu fiz um bolo de banana ontem à noite e lembrei da senhora. Achei que podia trazer um pedaço... Surpresa!
Limpei as mãos no avental e sorri com o canto da boca. Agradeço. Bananeira tá carregada esse ano? Ah, esse. E como eu não tenho com quem dividir, achei justo. Fomos pra varanda, sentei na cadeira de balanço. Ela, no banco de madeira do lado, colocou o bolo num pratinho. Tirou um guardanapo da mochila como quem já vinha planejada. Havia um cuidado nos gestos dela que me comoveu. A senhora tá bem? Perguntou, sem rodeios. Hesitei. Ninguém havia me perguntado isso com sinceridade desde o enterro de Ademar. Tô no que dá pra estar. Ela assentiu, com um respeito silencioso. Depois de um tempo, continuou. Ontem à noite, vi a Tatiane saindo daqui. Vi que ela não tava com cara boa. Me perdoe a indiscrição, mas eu fico preocupada. Eu vejo como a senhora cuida disso aqui sozinha. Vejo a força e fico com medo deles estarem tentando tirar isso da senhora. Meu coração apertou. Ela não falou com dó. Falou com respeito. Com coragem. Algo dentro de mim se abriu ali. A desconfiança que normalmente me acompanhava em cada interação foi ficando de lado. Era como se uma energia leve tomasse conta da varanda. Estão... Sim, respondi, pela primeira vez admitindo em voz alta. Estão tentando me apagar em vida? Roubar o que é meu. Mas eu tô firme. Ainda tenho raiz. Ela sorriu. Um sorriso cheio de admiração. A senhora tem mais do que raiz. Tem história. Tem solo fértil. Eu queria que minha avó tivesse sido assim. Forte. Teimosa no que acredita. Você perdeu ela. Perdi cedo. Era uma mulher doce, mas fraca demais para o mundo que vivia. Era como se todo mundo sempre decidisse por ela. Até que um dia, ela cansou de viver, mas nunca disse isso. Ficamos em silêncio por um tempo. As andorinhas voavam baixo no céu limpo. O cheiro do bolo, ainda morno, misturado ao de café que comecei a preparar, criava uma cena que eu desejei poder congelar. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha. Sabe, Marina, comecei devagar. Você falou que não tem com quem dividir o bolo, mas eu aqui também não tenho com quem dividir a luta. Ela me olhou nos olhos. Então, vamos dividir as duas coisas. O bolo e a luta. Rimos de verdade. Foi nesse momento que tive uma ideia. Um lampejo. Uma semente que germinou em segundos. Você ainda trabalha com design? Né? Com essas coisas de projeto? Arte. Sei lá. Trabalho. Faço uns freelas de design social. Projetos sustentáveis. Arquitetura comunitária. Coisa pequena. Por quê? Porque talvez esse sítio tenha mais função do que só ser o lugar onde eu moro. Ela inclinou a cabeça. Curiosa? Tô pensando em transformar uma parte dele num espaço para mulheres. Oficina, roda de conversa, horta comunitária, ensinar as mais jovens, acolher as mais velhas. Coisa simples, mas que dê sentido. Meu marido dizia que terra boa não pode ficar parada. Isso seria incrível. Dona Elsa, você me ajuda a planejar? Ela sorriu como quem ganha uma missão. Ajudou com tudo que eu puder. E ali, naquela varanda onde tantas conversas doídas aconteceram, nasceu algo diferente. Nasceu aliança. Marina não era da minha geração. Não tinha passado pelas mesmas dores, mas tinha a mesma fome de justiça, o mesmo amor por terra viva e a mesma coragem de quem não aceita ser silenciada. Demos as mãos como duas mulheres que, apesar das diferenças, tinham um acordo maior que qualquer laço de sangue, o de se protegerem mutuamente. E se antes eu achava que estava sozinha nessa guerra, agora eu sabia. Eu tinha uma aliada, uma semente nova, brotando firme ao meu lado. Era uma tarde abafada. Daquelas em que o céu ameaça chover o dia todo. Mas não se decida. O ar estava parado, e até os galos pareciam cansados de cantar. Marina tinha ido à cidade buscar alguns materiais para me ajudar a montar os primeiros rascunhos do nosso projeto de recomeço. Enquanto isso, eu resolvi dar uma geral nos cômodos do fundo, onde ficavam as ferramentas do Ademar e alguns móveis antigos, que nunca tivemos coragem de jogar fora. Muita lembrança guardada empoeirada. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia que era hora de abrir portas antigas. Foi quando ouvi o portão da frente abrir, devagar, o portãozinho baixo que dá direto no jardim. Me escondi instintivamente atrás da estante do cômodo e fiquei em silêncio. Pisai livre, me aproximei do corredor da sala e reconheci a voz de Marcelo. No celular, ela tá mais resistente do que a gente pensava. A velha tá esperta. Meu sangue gelou. Eu sei, amor, mas calma. Vamos fazer do nosso jeito. Ela ainda acha que tem o controle. Não, eu não fui sozinho no cartório. A Tatiane foi comigo. A gente apresentou os papéis.
mas o idiota do escrivão não aceitou a cópia antiga. Parei atrás da porta da cozinha, escutando cada palavra como se elas fossem punhais. O próximo passo é desgastar. Deixar ela se enrolar. A gente dá corda! Entendeu? Deixa ela se embananar com conta, com imposto, com documento. Depois a gente entra com pedido judicial de incapacidade. Ela não tem filhos. É só assinar o laudo. A gente arruma alguém que ateste uma instabilidade emocional. Já tô vendo com um médico amigo do meu sogro. Aí veio o golpe final. Assim que ela perder a tutela dos próprios bens, a gente entra com a venda. A incorporadora já deixou tudo pré-negociado. A comissão é boa. A casa vai abaixo e a gente ainda lucra com o loteamento. Vai dar certo. Por um instante, senti as pernas ameaçarem falhar. Segurei firme na maçaneta da porta da despensa. Respirei fundo, como quem segura o grito. Eu não queria que ele soubesse que eu estava ali. Ainda não, mas ela precisa ceder. E se não for pelo cansaço, vai ser pela solidão. Uma hora ela quebra. A gente vai empurrando devagar. Não dá para ser agora, mas daqui 2, 3 meses. Ela não aguenta. E aí é só assinar. Confia. A ligação terminou. Marcelo saiu pela mesma porta por onde entrou, sem saber que estava sendo ouvido, sem saber que aquela visita às escondidas foi a maior burrada da vida dele. Demorei minutos para sair do esconderijo. Não chorei, não gritei, mas meu coração estava em brasa. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o nada. O relógio da parede fazia um tic-tac irritante. O barulho da geladeira parecia mais alto. Tudo ao redor pulsava como se o mundo me dissesse: viu, agora você sabe de tudo. Eles não estavam só tentando me convencer, estavam me caçando por dentro, planejando minha ruína, me fragilizar emocionalmente, me isolar até que eu acreditasse ser incapaz de tomar minhas próprias decisões. Era um plano de guerra silenciosa, manipular minha mente, apagar minha identidade, apagar minha história, e tudo isso arquitetado pelo homem que eu ajudei a criar. Me lembrei de Marcelo pequeno, sentado no sofá com os pés balançando, me chamando de mãe Elsa mesmo eu não sendo de sangue. Me lembrei de quando cuidei dele com febre enquanto a mãe dele viajava. Me lembrei da vez que ele pediu minha bênção antes da formatura. O que fizeram com aquele menino? Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu é que me recusei a ver. Quando Marina voltou, me encontrou sentada na varanda com um olhar distante. Tá tudo bem. Agora tá. Ela percebeu e não perguntou mais nada. Me trouxe uma garrafinha de chá gelado com erva cidreira e se sentou ao meu lado. Em silêncio. Ficamos ali, observando as folhas do ipê balançando com o vento que finalmente soprava. Eles não sabem do que eu sou feita. Marina, ela me olhou com os olhos grandes e firmes. Não sabem mesmo? Mas eu sei. E todo o seu lado. Sorri com um cansaço leve. Um cansaço de quem entende que não dá mais para fingir que não está acontecendo. Agora era guerra declarada. E eu tinha um plano. Mas antes, eu precisava que eles acreditassem que ainda estavam no controle. Porque quando a gente aprende a sorrir com raiva contida, é sinal de que a revanche vai ser servida com requinte. Se desejar, posso seguir com a parte 10. Estratégia silenciosa, onde Elsa começa a preparar, de forma fria e calculada, seu contra-ataque usando o próprio tempo, a lei e a vaidade do inimigo contra ele. Posso continuar com prazer. A seguir está a parte 10. Estratégia silenciosa, que marca o início do contra-ataque da protagonista. Depois de descobrir a extensão da traição de Marcelo e Tatiane, Elsa abandona a posição de defesa e começa a arquitetar, com calma e inteligência, sua vingança silenciosa. Essa parte tem um tom contido, frio e estratégico, contrastando com a emoção intensa da parte 9, e evidencia a virada psicológica da protagonista, agora muito mais controlada, perigosa e determinada. No dia seguinte àquela escuta inesperada atrás da porta, eu acordei diferente. O rosto no espelho parecia o mesmo, mas alguma coisa na postura já não era. Os ombros estavam mais retos, o olhar mais focado. Eu tinha dormido pouco, mas profundamente como quem fecha um ciclo e acorda em outro. Não era mais uma mulher esperando ser poupada. Agora eu era uma mulher se preparando para revidar. Tomei meu café sem pressa, escrevi uma lista de tarefas no caderno que comecei a chamar de diário de guerra e me sentei na varanda para organizar as ideias. Ao contrário do que eu teria feito antes, não liguei para o doutor Paulo, nem para Marina, nem sequer para minha irmã, que vinha me ligando toda semana para saber como eu estava. Não, essa parte do plano era só minha e precisava ser desenhada no silêncio. Porque o silêncio, como eu aprendi naquela tarde abafada,
é mais forte que qualquer grito. Comecei anotando os pontos fracos dos dois. Marcelo é impulsivo, ansioso, e precisa se sentir no controle. Tatiana é vaidosa, quer status, ostenta, ela precisa de admiração. Precisa de palco. E eu agora era invisível. A velha, que eles subestimaram. A que parecia estar caindo, mas estava apenas se abaixando para amarrar as próprias armas. A primeira providência foi simples, mas fundamental. Fechei todas as portas e janelas do meu coração. Nada de desabafar, nada de mostrar revolta. Sorri quando recebi a próxima mensagem do Marcelo no celular. Oi, tia? Passando para saber como está. Precisamos conversar. Quando podemos tomar um café? Respondi. Estou bem. Querido, quando quiser. Venha! Estarei por aqui? Curto, cordial, inofensivo. Marina me observava de longe. Sabia que algo tinha mudado. À noite, me trouxe um bolo de milho recém-saído do forno e me olhou com cuidado. Você tá diferente. Dona Elsa. Tá, Serena, mas com um negócio no olhar? Tô errada? Balancei a cabeça com um sorriso que ela não conseguiu decifrar. Você só tá vendo a superfície? Marina, o resto tá aqui dentro. E bati com 2 dedos sobre o peito. No dia seguinte, fui ao cartório da cidade. Pedi cópias atualizadas de todas as escrituras e contratos em meu nome. Também deixei uma autorização assinada com o Dr. Paulo para representar meus interesses em qualquer ação judicial futura. Tudo documentado. Tudo com firma reconhecida. Tudo como manda a lei. Não vou me defender no susto. Paulo disse. Firme, vou me antecipar. Ele entendeu. Disse que apoiava o que fosse preciso. Mas eu ainda não contei tudo. Ainda não revelei que tinha escutado a conversa. Ainda não era hora. Voltei para o sítio. Reorganizei os armários. Revisei as contas da casa e digitalizei todos os recibos. Tatiane e Marcelo apostavam no meu desleixo com a burocracia. Pois agora, eu seria um arquivo ambulante. Também comecei a registrar, em vídeo e em áudio, pequenos depoimentos meus sobre a história do sítio, sobre o legado de Ademar, sobre os detalhes da nossa vida ali. Isso seria útil mais adiante. Se alguém ousasse duvidar da minha sanidade, eu mostraria provas de lucidez e clareza que nem eles, nem um juiz, poderiam ignorar. Mas o que mais doeu e o que mais fortaleceu minha decisão foi abrir a última gaveta da cômoda do Ademar. Dentro, encontrei uma pequena caixa de madeira com fecho enferrujado. Ao abrir, vi 3 envelopes. Um com o nome Marcelo, outro com o nome Tatiane, e o terceiro com o meu eu já tinha lido. Era aquele que Paulo me mostrara, mas os outros 2, eu não sabia o conteúdo. Resisti, por respeito, mas depois pensei, quem manipula por trás não merece segredo. Abri o envelope do Marcelo. Era uma carta curta, reta, dura. Se você está lendo isso, é porque tentou passar por cima da mulher que cuidou de você como mãe. Se você acha que a morte é autorização para trair, saiba que sua ganância não passou despercebida. Você pode ser meu sangue, mas não carrega meu caráter. E se escolher agir como inimigo da minha esposa, será tratado como tal. Fechei o envelope. As mãos tremiam. Ademar viu tudo antes de mim. Não abriu da Tatiane. Ainda não merecia minha atenção naquela noite. Escrevi no diário, mas a guerra virou. Eles continuam achando que eu tô na retaguarda. Mal sabem que eu sou a frente de ataque. E assim, dormi em paz. Como uma soldada que se arma em silêncio. Como uma mulher que, depois de perder quase tudo, descobre que ainda pode escolher como vai lutar. Era uma quarta-feira morna, sem vento e sem novidade aparente. O tipo de dia em que o tempo parece empacar, e até o relógio desiste de correr. Eu estava no terreiro, lavando uns panos de prato no tanque, quando ouvi o som do portão abrindo sem aviso. Caminhão pequeno, barulhento, e logo atrás, o carro branco de Tatiane. Meu peito apertou na hora. Visita sem combinar é sempre sinal de desrespeito. E, naquela altura da guerra, era mais do que isso, era ataque. Enxuguei as mãos no avental e fui até a entrada. Tatiane desceu do carro primeiro, com os saltos fincando na terra como se fossem cravos. Marcelo saiu logo em seguida, segurando a alça de uma mala. Atrás dele, uma moça jovem, de uns 30 e poucos anos, jaleco branco, olhar curioso e sorriso profissional. Oi, tia. Surpresa, disse Marcelo, como se estivéssemos num programa de auditório. Pelo visto, Tatiane foi direto ao ponto, com aquele tom de voz doce que ela usava quando queria me envenenar com açúcar. A senhora anda tão sozinha aqui?
E como a gente se preocupa muito, decidimos trazer uma ajudante. Essa é a Camila, cuidadora profissional. Vai ficar com a senhora por uns dias. Fiquei muda por alguns segundos. Observei a tal Camila, jovem, uniformizada, com a mesma postura de quem já está acostumada a lidar com idosos teimosos. Olhei para Marcelo e vi o esforço para parecer inocente. Mas os olhos não mentem. Os olhos dele estavam duros, calculistas. E, pela primeira vez, vi que ele estava nervoso. Ela vai cuidar da parte da casa, da sua alimentação, da medicação e acompanhar a senhora nas atividades do dia a dia. Mas eu não pedi isso. Tatiane riu como se eu tivesse feito uma piada. Claro que não. Dona Elsa, a senhora é tão orgulhosa. Nunca pediria. Por isso a gente decidiu agir. Marcelo colocou a mala no chão, sem olhar nos meus olhos. Ela vai ficar no quarto de hóspedes. Já trouxemos roupa de cama, produtos, tudo. Não se preocupe com nada. Eu olhei para Camila. Ela sorriu com simpatia. Tô aqui para ajudar. Dona Elsa, vai ser um prazer cuidar da senhora. Aquilo foi demais. Cuidar da senhora, como se eu fosse um vaso rachado. Um móvel antigo pronto para ser restaurado por alguém mais jovem e mais forte. Uma entidade frágil demais para existir sem supervisão. Mas eu não gritei. Não chorei. Fingi aceitar. Claro! Camila, seja bem-vinda. Espero que tenha estômago forte, porque aqui tem galinha para alimentar, chão de terra para varrer e almoço para fazer na lenha. Ela hesitou. Sorriu amarelo. Claro, Dona Elsa. O que a senhora mandar? Tatiane me abraçou como se tivesse me salvo de um incêndio. A senhora vai ver. Isso vai fazer bem. Mente tranquila. Corpo saudável. Respondi com a calma de quem já enterrou o inimigo vivo no silêncio. Vocês pensaram em tudo mesmo? A gente só quer o seu bem. Eu sei, mas tem uma coisa que vocês esqueceram. Marcelo se virou, confuso. O quê? Sorri. Vocês esqueceram que essa casa é minha e que tudo que entra aqui só fica se eu quiser. Tatiane ficou pálida por um instante. Marcelo apertou os olhos. Mas, antes que eles reagissem, virei as costas e fui para dentro. Camila entrou pouco depois. Tímida, confusa com o clima, dei um colchão fino. Levei até o quartinho dos fundos, o mais abafado da casa, e deixei por conta dela. Nos dias que se seguiram, observei. Ela era eficiente, mas sem iniciativa. Seguia ordens. Tentei colocá-la para ajudar na cozinha, mas queimou o arroz. Pedi para limpar o quintal, mas reclamou da poeira. Tentou organizar meu armário e eu pedi, com calma, que não tocasse nos meus livros. Ela não estava ali para me ajudar. Estava ali para me vigiar. Fazia ligações no banheiro, mandava mensagens escondida. Anotava coisas num caderninho. Com quem ela falava, Tatiana, um médico, algum avaliador. Não importava. Eu também sabia jogar. Passei a simular leve esquecimento. Troquei o nome da galinha. Confundi a data do dia, fingia esquecer onde estavam os panos de prato. Camila anotava tudo. Ótimo. Era isso que eu queria. Deixá-los seguros. Deixá-los crentes de que o plano estava funcionando. No quarto dia, deixei um envelope aberto sobre a mesa, com papéis que pareciam importantes. Na verdade, era só cópia de receitas antigas e contas pagas. No outro canto, deixei um caderno com rabiscos que diziam: Marina não pode saber. Sabia que ela leria. Ela leu, e no mesmo dia, Marcelo me ligou, cheio de afeto ensaiado. Oi, tia! Tudo certo com a Camila. Perfeita! Parece que nasceu aqui. A senhora tá bem, andando meio esquecida. Sabe, mas fora isso, tudo em ordem. Do outro lado da linha, o silêncio foi quase palpável. Era o som da armadilha se armando. Camila ficou mais solista no dia seguinte. Tentou me dar vitaminas. Recomendou que eu descansasse mais. Comecei a dizer que ouvia coisas. De propósito, deixava frases no ar. Admar tem vindo me visitar nos sonhos. E me diz coisas. Ela anotava. E eu sorria. Era tudo parte do meu plano. Eles achavam que estavam me diminuindo. Mas eu estava os deixando se revelar. E quando a hora chegasse e ela estava próxima, a cuidadora iria embora. E o sítio iria falar por mim. O dia da virada chegou. Como chegam as tempestades, em tardes abafadas, com aviso silencioso, mas inevitável. Na noite anterior, mandei uma mensagem para Marcelo. Quero conversar com os dois. Venham amanhã depois do almoço. Só nós três. Ele respondeu em poucos minutos. Claro, tia. Vamos sim. Fico feliz que esteja mais aberta. Levo um café. Tatiana, com certeza, leu junto e deve ter vibrado como quem acha que o inimigo baixou a guarda.
Na manhã do dia marcado, levantei antes do sol nascer. Preparei a casa como se fosse receber visita de respeito. Aspirei, arrumei a mesa da sala com toalha de renda. Servi boló, biscoito, café quente. Tudo impecável, tudo intencional. Escolhi uma roupa clara, simples, e prendi o cabelo com o laço que Edmar dizia que me deixava com cara de mulher decidida. Estava pronta. Marcelo e Tatiane chegaram juntos, como de costume, sorrindo como se estivessem indo a um almoço de família feliz. Tia, que bom te ver assim. Tá com uma aparência ótima. Bom te ver bem. Dona Elza, a casa tá cheirosa. Viu? Entrem. Por favor, senta aqui comigo. Quero conversar com calma. Sentaram-se, ainda tensos. Eu podia ver que estavam se contendo para não parecerem ansiosos, mas os olhos entregavam. Estavam esperando o momento da rendição. Só não sabiam que o que viria seria exatamente o oposto. Servi o café, coloquei açúcar na medida de cada um. Sorri, depois, sem levantar a voz. Comecei, antes de tudo. Quero agradecer por estarem aqui e por se preocuparem comigo, porque vocês se preocuparam, né? Claro. Tia, Marcelo respondeu, com falso entusiasmo. Sempre. Desde o início, Tatiane completou. Assenti. Com ar calmo, peguei a pasta de couro que estava ao meu lado e coloquei sobre a mesa. Então, vamos fazer assim. Já que a preocupação é tão grande, quero contar para vocês como estou de verdade, mas com clareza. E com documentos. Tatiane tentou manter o sorriso, mas já ficou inquieta. Não precisa disso. Dona Elza, o que a senhora quiser nos contar? A gente confia, mas eu preciso... Abri a pasta. Tirei primeiro o laudo médico de rotina que fiz na semana anterior, mostrando que estava em plena saúde física e mental. Coloquei sobre a mesa. Minha saúde está em ordem. Nenhuma limitação física. Memória preservada. Lúcida. Ativa e consciente. Marcelo franziu o senho. Claro que sim. Tia! Nunca dissemos o contrário. Não? Perguntei, com leve ironia. Então por que trouxeram uma cuidadora sem eu pedir? Por que armaram um relatório com base em anotações que ela fazia pelas minhas costas? Por que cogitaram, e eu ouvi com meus próprios ouvidos, a possibilidade de entrar com pedido judicial de curatela? O silêncio foi instantâneo. Tatiane ficou branca. Marcelo tentou disfarçar com um gole de café. Tia, eu acho que a senhora está interpretando mal algumas coisas. Marcelo, eu ouvi, atrás da porta, cada palavra. E anotei. Gravei. Inclusive, só não fui até a polícia porque ainda me restava um pingo de respeito por quem eu ajudei a criar. Tirei da pasta o pendrive com o áudio da conversa dele ao telefone, o mesmo que ouvi dias antes. Coloquei sobre a mesa, sem dizer nada. Os dois olharam o objeto como se fosse uma arma carregada. E era... Continuei. Agora, quero mostrar uma coisa que talvez vocês não conheçam. Retirei o testamento original. Em seguida, o adendo condicional. Com firma reconhecida e data registrada. Esse é o testamento do seu pai. Atualizado, revisado, escrito com calma e com testemunhas. Ele deixou tudo sob minha responsabilidade. Com uma cláusula muito específica. Tatiane tentou intervir, mas ele era seu marido. É normal que a senhora tenha os bens até. Não é só até. Ele me deu controle total e mais... excluiu vocês de qualquer direito de gestão. Marcelo, seu nome sequer aparece como coadministrador. E essa decisão veio porque ele previu exatamente o que vocês fariam. Ele não faria isso comigo. Fez, porque sabia que você colocaria sua ambição acima do amor? Olhei nos olhos de Tatiane. E sabia que você usaria a doçura falsa para controlar o que não é seu. Por isso, ele condicionou a validade do testamento à minha reação. Se eu me calasse, vocês ganhariam. Mas eu reagi, e o prazo já venceu. Isso aqui agora está em plena vigência. Marcelo se levantou, transtornado. Tia, você tá agindo com mágoa? Tá sendo injusta. Não estou agindo com mágoa. Estou agindo com lucidez, o que é diferente, e com respeito à memória de quem confiou em mim até o último suspiro. Tatiane se levantou também, mais contida. Então quer dizer que a senhora vai cortar relações? Que não teremos mais nada. Respirei fundo. Não disse isso. Disse apenas que, daqui em diante, as relações serão baseadas em verdade, em respeito, em limites. Eles estavam pálidos, vencidos, e pela primeira vez, sem palavras. Levantei com calma, guardei os documentos de volta na pasta. A Camila já foi dispensada, está em paz, longe dessa trama.
O sítio está protegido. A escritura em meu nome, a associação com Marina em andamento. E qualquer tentativa judicial será considerada abuso. Está tudo pronto. E tudo registrado. Marcelo sentou-se novamente. Cabeça baixa, Tatiane apertava a alça da bolsa com tanta força que os dedos ficaram brancos. Agora, continuei, já perto da porta vocês são livres para ir. E se um dia quiserem voltar, voltem como família, não como caçadores de herança. Eles saíram sem dizer adeus. Fechei a porta com calma, firmei a tranca, olhei ao redor da casa. Nada havia mudado e, ao mesmo tempo, tudo havia mudado. A guerra estava vencida e eu estava inteira, pela primeira vez em muito tempo. Depois que a porta se fechou atrás de Marcelo e Tatiane, a casa ficou mergulhada num silêncio espesso. Não aquele silêncio tenso de quando a traição se aproxima, mas o de quando a verdade finalmente foi dita em voz alta. Fui até a janela da sala e observei o carro deles fazendo a curva da saída. Marcelo ao volante, Tatiane no banco do passageiro, olhando para a frente, com o queixo duro e os olhos vazios. Não havia arrependimento. Não havia vergonha, só frustração. Fechei a cortina devagar, fui até a cozinha, esvaziei o bule, recolhi as xícaras da mesa e lavei tudo com a precisão de quem está limpando o passado. A louça não tinha culpa de nada, mas foi ela quem primeiro carregou o peso de tanta farsa servida com açúcar. Sentei na cadeira da varanda, onde tantas vezes Ademar descansou os pés e me falou da vida. Fechei os olhos por alguns minutos. O vento soprava leve. As folhas do ipê tremiam como quem aplaude em silêncio. Ali, naquele instante, eu entendi. Vencer uma guerra não é sobre humilhar o inimigo, é sobre recuperar a si mesma. E eu tinha me recuperado, mas ainda faltava uma coisa. O corte final. Não de vingança, de limpeza. Entrei no quarto, abri a última gaveta da cômoda e tirei de lá uma caixa de papelão. Dentro, cartas antigas de Marcelo, fotos de quando era criança, bilhetes de aniversário, cartões de Dia das Mães improvisados com lápis de cor. Coisas que eu guardei por amor, por cuidado, por acreditar que ele me amava também. Fui folheando, uma por uma. Vi o desenho mal feito de uma casinha com uma mulher de cabelo amarrado e um menino com o nome Marcelo escrito errado. Vi uma carta dizendo obrigado por me cuidar quando tudo dói. Chorei de um jeito que não chorava há semanas. Porque não é fácil cortar o vínculo com alguém que você criou. Mas entendi, ali, entre os papéis desbotados, que não era mais com aquele menino que eu estava lidando. Era com um homem que me enxergava como um obstáculo, um recurso, um meio para um fim. E isso não é amor. Fechei a caixa, peguei uma caneta. Escrevi em cima lembranças de uma mãe de coração. Não serão esquecidas, mas não serão mais alimentadas. Guardei no armário mais alto da despensa. Não joguei fora, mas tirei de vista. Era a minha forma de dizer. Acabou, mas sem ódio. Peguei o telefone fixo da sala e disquei o número do Marcelo. Chamou 3 vezes. Ele atendeu com voz seca. Alô, Marcelo, aqui é Elsa. O que foi agora? Só para te avisar que, a partir de hoje, você e Tatiane estão oficialmente fora de tudo que diz respeito à minha vida. Não há mais reunião, nem visita, nem preocupação forçada. Tia, você tá sendo radical. Não sou mais sua tia. Nunca fui. Fui parceira, cuidadora, educadora, suporte, mas você escolheu agir como estranho. E quem age como estranho, perde o direito de intimidade. Você não pode simplesmente cortar a gente assim. Posso... eu desliguei antes que ele respondesse. Não havia mais espaço para discussão. A dor viria, e viria forte, mas já não me paralisava. Naquela tarde, caminhei pelo pomar, o chão ainda úmido da chuva da noite anterior, a terra macia sob os pés, o cheiro de vida subindo como perfume de dignidade. Olhei para o céu e sussurrei. Ademar, cumpri a promessa. Me defendi o que era nosso, e me mantive de pé. Senti uma leve brisa me atravessar o rosto, como se ele respondesse, e fez isso do seu jeito. E foi então que percebi. O corte final não era sobre Marcelo, era sobre me libertar da obrigação de ser amada por quem não sabe amar. Era sobre abrir espaço para quem quer construir, não consumir. Voltei para casa e liguei para Marina. Tô pronta. Para quê? Para começar a nova etapa. O sítio vai deixar de ser só minha casa. Vai virar refúgio, abrigo, movimento. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um riso emocionado. Sabia que a senhora ia dizer isso. Pois é, menina. A gente só planta o que vai colher. E agora,
É hora de plantar de novo. Nunca pensei que, aos 62 anos, viúva, sozinha e recém-traída por alguém que eu considerava filho, eu estaria começando algo tão grande, mas ali estava eu, de pé, no terreiro, com as mãos sujas de tinta e o coração leve como nunca. Marina ao meu lado, sorrindo de orelha a orelha, segurando a placa que acabara de pintar à mão. Casa Raiz, espaço de mulheres que ficam de pé. Foi ela quem escolheu o nome e caiu como luva. Depois que cortei de vez os laços com Marcelo e Tatiane, algo dentro de mim se reorganizou, um tipo de força que eu já tinha, mas que agora finalmente tinha para onde ir. Começamos pequeno. Tiramos o mato do antigo galpão de ferramentas, trocamos o telhado, abrimos as janelas, limpamos tudo com sabão de coco e coragem, doamos móveis antigos, recebemos doações de vizinhas e, pouco a pouco, o espaço foi se transformando. Aquela estrutura abandonada passou a ter cor, cheiro de café fresco e som de risadas. Marina cuidava da parte digital, criou uma página nas redes, divulgou no grupo da cidade, entrou em contato com ONGs locais. Eu cuidava da parte viva, organizava os encontros, preparava os bolos, recebia cada mulher com um abraço e uma xícara de chá. E, em menos de um mês, a casa que eles queriam vender virou ponto de acolhimento. Vieram mulheres de todas as idades, uma senhora de 84 anos, que passou a vida servindo a casa dos outros e nunca teve um canto só dela, uma adolescente grávida, expulsa de casa pela mãe, duas irmãs que fugiram de um marido violento, uma mulher recém-aposentada, perdida depois que os filhos saíram de casa, todas com algo em comum. Tinham sido caladas, e ali, sentadas ao redor da minha antiga mesa de jantar, começaram a falar sobre seus medos, sobre seus sonhos, sobre o que tinham deixado de ser por causa dos outros. E, juntas, começaram a lembrar quem eram. Foi ali, ouvindo essas histórias, que eu entendi. O que Marcelo tentou me roubar não foi só um sítio, foi o direito de continuar sendo eu. Mas ele falhou, porque agora, cada tijolo daquele galpão, cada planta da horta, cada roda de conversa, era parte de um propósito maior. Não se tratava mais de proteger um patrimônio, se tratava de usar o que era meu para devolver o que foi tirado de tantas. A herança que Ademar deixou não foi só dinheiro, foi confiança, foi liberdade, foi fé no meu julgamento mesmo quando eu mesma duvidava de mim. E era isso que eu estava passando adiante, não como caridade, mas como coragem compartilhada. Num sábado à tarde, realizamos nosso primeiro evento oficial. Chamei de Tarde de Raízes. Fizemos pão caseiro, trocamos receitas, cantamos moda de viola e lemos cartas que as participantes escreveram para suas versões mais jovens. Na hora de encerrar, Marina me chamou ao centro da roda. Dona Elza, pode dizer umas palavras. Fiquei em pé, com o avental manchado de farinha e o rosto suado, mas feliz. Olhei em volta. Aquela era a casa onde me pediram para sair, onde tentaram me apagar. E agora era o lugar onde outras mulheres estavam florescendo. Respirei fundo e falei, esse chão aqui foi pisado por muita dor, mas também por muito amor. E agora, por esperança, a gente não tá aqui para esquecer o que passou. A gente tá aqui para lembrar que passou e sobreviveu. E mais do que isso, que ainda pode recomeçar, toda mulher que pisa aqui entra com uma história, mas sai com a certeza de que ainda é dona dela. Aqui, ninguém mais é tratada como fardo. Aqui, cada uma é raiz. Aplaudiram, choraram, riram, e eu fechei os olhos por um instante e senti o cheiro do ipê branco lá fora, como se Ademar tivesse parado ali, só para dizer, agora sim, Elza, agora você viveu o bastante para deixar algo que ninguém vai conseguir tirar. Naquela noite, depois do evento da Tarde de Raízes, fiquei sozinha na varanda com uma xícara de chá de erva doce nas mãos e o caderno do Ademar sobre o colo. O mesmo caderno azul, onde ele escreveu Plano B. Quanta coisa começou ali, e quanta coisa terminou. A lua estava cheia, como naquela semana em que ele partiu, e o céu, limpo, parecia um manto estendido só para me ouvir pensar. Foi ali, com o cheiro da terra e o som dos grilos ao fundo, que senti vontade de escrever uma última coisa. Uma carta, não para Marcelos, nem para Tatiane, nem para nenhuma autoridade. Uma carta para mim mesma. Peguei papel e caneta, como se fosse uma aluna antiga voltando a escrever uma redação. Com a alma leve e os olhos marejados. Escrevi, Elza, se alguém tivesse te dito, lá atrás, que você passaria por tudo isso depois dos 60, você não teria acreditado. Você, que passou a vida cuidando de todo mundo. Você,
que achava que o amor era garantido, que a gratidão era natural. Você que acreditou que o bem que se faz volta sempre. Pois é, nem sempre volta. Às vezes, o bem que a gente faz vira cálculo, vira conveniência, vira arma contra a gente. E mesmo assim, você sobreviveu. Te tomaram o chão e você fincou os pés. Tentaram te dobrar e você virou muralha. Te ofereceram silêncio e você fez dele sua arma. Você soube perder sem se destruir. E, mais bonito ainda, soube vencer sem pisar? Marcelo não te perdeu por causa do dinheiro. Te perdeu por causa do desrespeito. Tatiane nunca te teve, porque nunca te viu de verdade. Só enxergava a oportunidade onde existia história. E você aprendeu que família não é laço de sangue, é laço de cuidado. Aprendeu que amor que controla não é amor. É medo disfarçado. Aprendeu que liberdade, às vezes, custa a solidão, mas vale cada centavo de dor. Agora, olha para trás com orgulho. Você fez do luto um renascimento, da humilhação, um projeto, do sítio, um refúgio, e de si mesma, uma mulher completa. Não por ser invencível, mas por ter aprendido a cair, levantar, calar e falar na hora certa. Agora, pode seguir em paz. Aqueles que tentaram te apagar hoje estão em silêncio, tentando entender por que o plano deles falhou. E você está aqui, rodeada de mulheres que florescem onde você sangrou. Você virou raiz, e toda raiz, quando resiste, vira floresta. Com amor, de você para você. Sakshita, fechei o papel com cuidado. Dobrei em 3 partes. Amarrei com uma fita simples e coloquei numa caixinha pequena, junto com a aliança do Ademar, um botão da minha primeira blusa de professora, e a chave do portão antigo, o que ele mesmo construiu com as próprias mãos. Depois, fui até a estante da sala e guardei tudo numa prateleira alta, ao lado de um retrato nosso no dia do casamento. Sentei de novo na varanda e deixei o tempo passar, sem pressa, sem mágoa. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava provar nada para ninguém. Eu tinha feito meu caminho. E se um dia essa carta for encontrada por outra mulher cansada, machucada, invisibilizada, que ela entenda, ainda dá tempo, ainda tem força aí dentro. E mesmo que ninguém veja, você ainda é sua. Esse foi meu legado, minha herança mais valiosa, e a única que ninguém jamais poderá tentar roubar de novo. Se desejar, posso compilar agora todas as 15 partes num único documento, formatado para PDF, Docs ou outro formato da sua escolha, para uso criativo. Publicação ou distribuição, deseja que eu faça isso?